Oi, povo de Deus, passando aqui para deixar uma reflexão para todos nós, que se encontra no livro de 1 Samuel 16. O versículo 6 a seguir diz o seguinte: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu gostaria de falar para vocês, irmãos, nesse dia de hoje, sobre a síndrome de Samuel. Quantos nós vemos pessoas que têm essa síndrome? Olhar para a aparência, olhar para aquilo que está fora, para aquilo que está no exterior, aquilo que está à exposição, né? Aquilo que chama a atenção. Isso é próprio do ser humano, ser chamado a atenção por aquilo que está à vista. Olha que mulher bonita, olha que homem bonito, que casa linda, olha que carro, que moto, que roupa linda. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência dela, pelo físico dela, por aquilo que está fora, né? Mas nós não conhecemos o interior. O que eu acho mais bonito na palavra do Senhor é que o Senhor fala bem assim para Samuel: Esse não, Samuel, eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como você vê. Eu vejo o interior, vocês olham a aparência. E muitos de nós, irmãos, nós estamos nessa, assim, julgando as pessoas pela aparência. Não estou dizendo que nós não temos que ter uma certa precaução, temos que ter sim, porque o mundo ele jaz no maligno, é própria palavra bíblica, e a palavra ela tem que se cumprir. Aquilo que o Senhor disse, ela tem que se cumprir. Mas quantos de nós só olhamos, né, pela aparência, né, pelo físico? Eu conversando com meu esposo, ele falando bem assim: nossa, a pessoa pode olhar para uma pessoa que está com um carro ali novo e falar: nossa, que fulano é rico, nossa, fulano tem condições. Mas do que adianta você ter um carro maravilhoso, um carro do ano, e você tá todo cheio de débito, e dentro da sua casa você deixar faltar o alimento, faltar aquilo que provê você e a sua família, faltar o alimento, faltar as roupas, faltar a água, faltar o conforto dentro de um lar. Muitas vezes nós só estamos olhando para isso, para aquilo que o mundo exterior proporciona, aquele prazer momentâneo de você se sentir acolhido, porque muitas pessoas elas fazem sacrifício hoje, sim, elas fazem sacrifício, e sacrifício de querer ser aceito, ser enquadrado, estar inserido em certos lugares. E nós não fazemos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele não olha para isso. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios, e sacrifício de tolo, para ter uma certa estatura, uma certa posição na sociedade. E muitas vezes nós deixamos dentro da nossa casa faltar o amor, faltar a companhia, faltar o diálogo, faltar aquilo que é de mais essencial, a compreensão, o amor, o carinho, a proteção. Muitos de nós, irmãos, nós estamos tentando sanar aquilo lá fora. Se às vezes quem tem, ou quem está dentro de uma família hoje, quem tem uma família, se preocupa com A, B ou C que está lá a quilômetros de distância, do outro lado do mundo. E muitas vezes dentro da tua casa tem alguém que está precisando, está dando um grito de socorro, e nós não temos esse olhar crítico para olhar dentro do nosso lar, para falar assim: não, fulano também está precisando de uma ajuda, eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso ajudar minha esposa, eu preciso ajudar meu filho, minha filha, minha tia, ou o que quer que seja o grau de parentela que você tem. E a síndrome de Samuel, ela é muito presente nos dias de hoje. Ela é muito presente. Quantas vezes nós vemos pessoas cometendo altos sacrifícios, né, para ser aceito, para ser inserido, para ser aprovado diante da sociedade.
que nós não venhamos ver como o homem vê sempre, mas que nós venhamos pedir ao Senhor um discernimento, uma visão espiritual daquilo que só Deus consegue ver. Mas, Mayara, mas se só Deus consegue ver, por que eu tenho que pedir para Deus? Mas pedir visão a Deus, pedir discernimento, sabedoria, para que nós não venhamos julgar errado as pessoas e para que nós não venhamos aceitar certos tipos de pessoas nas nossas vidas. Que isso é muito interessante e muito importante. E essa síndrome de Samuel foi algo que, como eu disse aqui anterior, foi conversando com ele. Às vezes nós só queremos nos aproximar, e isso é típico do ser humano, daquilo que tem uma boa estatura, uma boa posição, né? Porque tem um ditado muito que dizem por aí: quem anda com porcos, farelo come. Mas não seria andar com porcos, seria você olhar e observar por onde você anda, com quem você se aproxima, ou quem você começa a elogiar, quem você começa a exaltar. Foi assim que aconteceu com Samuel. Samuel viu Eliabe, um homem de boa estatura, bonito fisicamente, mas tinha um coração longe da presença de Deus. Que nós venhamos buscar aqueles que têm um coração na presença de Deus, que nós venhamos ter amizade e tentar e pedir a Deus: Senhor, coloca no meu caminho pessoas que me aproximam de Ti. Senhor, que eu não venha ver com os meus olhos carnais, mas que eu venha ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque Samuel foi a uma missão, e essa missão que Deus tinha dado a Samuel era para ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Ou seja, Davi era um homem que, como eu já falei aqui, era um homem que não tinha uma boa aparência e nem uma boa estatura. Mas o coração de Davi era ligado a Deus, porque Deus se agradava daquilo que Davi fazia. E muitas vezes nós olhamos muito para a aparência e esquecemos de agradar a Deus. Que nesse dia de hoje nós possamos pedir a Deus discernimento, entendimento, visão, compreensão, tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, porque é uma promessa que Ele fez para mim e para você. E que nós venhamos, se algum de nós sofremos com essa síndrome de Samuel, pedir para Deus retirar do nosso eu, do nosso coração, essa síndrome e falar: Senhor, me dê visão, faça com que eu venha enxergar aquilo que o Senhor tem preparado, o que o Senhor tem, qual o propósito que o Senhor tem através daquela vida, daquela pessoa. O que o Senhor quer que eu faça para A, B ou C? Porque muitas vezes Deus quer que você faça para alguma pessoa e você endurece o seu coração. Não vou fazer não. Por quê? Não, porque fulano é muito feio. Não vou não, por causa disso, aquilo, outro. Muitas vezes essa pessoa feia que você está dizendo aí está simplesmente esperando uma palavra sua, um convite seu para aceitar Jesus. E nós só queremos nos aproximar de quem? Dos bonitinhos, dos Eliabes da vida. E não é isso que Deus tem para nós. Quer seja feio, quer seja bonito, para Deus nós somos uma mesma pessoa. Não a mesma pessoa, mas nós temos a mesma aparência para Deus. Porque a própria palavra nos diz que nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Nós, seres humanos, que temos a mania de estar distinguindo A, B ou C. Porque é muito alto. Porque é baixo, porque é magro, porque é gordo, porque é preto, porque é branco, porque é vermelho, que é azul. Então nós temos essa necessidade de distinguir as pessoas. Mas Deus, Ele vê o interior. Ele vê aquilo que é o profundo, o oculto e o escondido. Aquilo que só Ele vê. Então que nós venhamos pedir a Deus discernimento, entendimento, visão. E falar: Senhor, me mostra qual o propósito da minha vida aqui nessa terra. Que nós não venhamos ser como Samuel, mas que nós venhamos ser igual a Davi. Aquilo que nós fazemos para Deus quando ninguém está nos vendo. Porque Davi, ele sempre dava o melhor dele quando ninguém estava vendo. Não era preciso o pai de Davi estar ali inspecionando o campo para saber se ele estava fazendo a parte dele, né, no trabalho dele com as ovelhas. Mas sempre que chegava o urso ou que chegava o leão,
Davi, mesmo pequeno, sem ninguém ver, ele dava o melhor dele. E que nós venhamos sempre dar o nosso melhor quando ninguém estiver nos vendo. E nós não venhamos ser, nós não venhamos ter a síndrome de Samuel, para olhar só para o físico e esquecer o interior. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus.